Quem confia em si mesmo, teme. Quem confia em Deus, nada teme. 3 de janeiro de 1907. Continuando no meu estado habitual. Assim que vi o bendito Jesus, ele me disse: minha filha, aquele que muito teme, dá sinal de que confia muito em si mesmo. Porque, ao não enxergar em si mesmo, senão fraquezas e misérias, naturalmente e com razão teme. Mas aquele que nada teme é sinal de que confia em Deus. Pois confiando em Deus, as misérias e fraquezas se dissolvem nele. Sentindo-se investida do ser divino, já não é ela quem opera, mas Deus nela. E o que mais poderia temer? Assim, a verdadeira confiança reproduz a vida divina na alma. Não é com o pensamento no pecado que se cresce, ao contrário, mas sim ao receber cada coisa como um amor especial de Deus. 5 de janeiro de 1907. Tendo lido que uma alma fazia escrúpulo de tudo e temia que tudo fosse pecado, pensava comigo mesma: e eu, como sou larga, gostaria também de pensar que tudo é pecado, para estar mais atenta a não ofender o Senhor. Então, vindo o bendito Jesus, disse-me: minha filha, isso são tolices, e a alma permanece detida no caminho da santidade, enquanto a verdadeira e sólida santidade consiste em receber como uma especialidade do amor divino tudo o que lhe pode acontecer ou fazer, ainda que seja a coisa mais indiferente, como se encontrasse um alimento saboroso ou desagradável. Especialidade de amor no sabor, pensando que Jesus produz esse gosto no alimento e que a ama ao ponto de lhe conceder prazer, até mesmo nas coisas materiais. Especialidade de amor no desgosto, pensando que ele a ama tanto que lhe proporcionou esse desgosto para assemelhá-la a si na mortificação, dando-lhe ele mesmo uma pequena moeda para que possa oferecer-lhe. Especialidade de amor divino, se é humilhada ou exaltada, se está sã ou enferma, se é pobre ou rica. Especialidade de amor no respirar, no olhar, na fala, em tudo. E como deve receber tudo como uma especialidade do amor divino, também deve devolver tudo a Deus como um amor especial de sua parte. Assim, deve receber a onda do amor de Deus e deve dar a Deus a onda do seu amor. Oh, que banho santificante é essa onda de amor! Purifica, santifica, faz com que progrida sem que ela mesma perceba. É mais vida do céu do que da terra. É isso que quero de ti. O pecado, o pensamento do pecado, não deve existir em ti. Quem persegue o próprio gosto converte em ídolos os dons de Deus, ofendendo e obrigando a não concedê-los. 10 de janeiro de 1907. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, ele me disse: minha filha, é tão grande o apego das criaturas ao próprio gosto, que sou obrigado a reter meus dons, pois
que, em vez de se apegarem ao doador, apegam-se aos meus dons, idolatrando-os e assim ofendendo o próprio doador. Se encontram o próprio gosto, fazem. Se não o encontram, não fazem nada. Assim, o próprio gosto se torna uma segunda vinda para as criaturas. Mas pobre delas, não sabem que, onde há o próprio gosto, dificilmente pode haver o gosto divino, até mesmo nas coisas santas. Portanto, ao receberem meus dons, minhas graças, meus favores, não devem apropriar-se deles como coisas próprias, formando um gosto pessoal, mas sim considerá-los como gostos divinos, servindo-se deles para amar mais o Senhor e estando sempre prontas a sacrificá-los pelo mesmo amor. O imenso amor de Jesus pelo homem levou-o a refazer a natureza humana em sua vida, paixão e ressurreição. 13 de janeiro de 1907. Continuando no meu estado habitual, vi de relance o bendito Jesus, e ele me disse: minha filha, quanto amo as almas, ouve. A natureza humana estava corrompida, humilhada, sem esperança de glória e de ressurreição. E eu quis sofrer todas as humilhações em minha humanidade, especialmente quis ser despojado, flagelado, e que em pedaços caísse a minha carne sob os flagelos, quase desfazendo a minha própria humanidade, para refazer a humanidade das criaturas e fazê-la ressurgir plena de vida, de honra e de glória para a vida eterna. O que mais poderia eu fazer que não tenha feito? A alma deve sepultar-se na divina vontade e morrer totalmente, para então ressurgir para a vida divina em tudo, e assim encontrará o amor. 20 de janeiro de 1907. Tendo lido sobre a vida de duas santas, uma que aspirava ao sofrimento e outra que tanto aspirava a ser pequena, pensava dentro de mim qual delas seria melhor para imitar. Não sabendo como resolver-me, sentia-me como que inibida. E para poder ser livre e pensar apenas em amá-lo, disse a mim mesma: eu não quero aspirar a nada além de amá-lo e cumprir perfeitamente o seu santo querer. Nesse momento, o Senhor falou dentro de mim: e é aqui que eu te quero no meu querer. Enquanto o grão de trigo não for sepultado sob a terra e morrer totalmente, não pode ressurgir para uma nova vida, multiplicar-se e dar vida a outros grãos. Assim também a alma, enquanto não se sepulta na minha vontade, até morrer completamente, desfazendo tudo o que é seu no meu querer, não pode ressurgir para uma nova vida divina, com a ressurreição de todas as virtudes de Cristo, que contém a verdadeira santidade. Portanto, que a minha vontade seja o selo que te marque por dentro e por fora. E quando a minha vontade tiver ressurgido totalmente em ti, então encontrarás o verdadeiro amor. E isso é maior que todas as outras formas de santidade a que se possa aspirar. O verdadeiro amor torna contente quem ama e nunca pôde desgostá-lo.
21 de janeiro de 1907. Encontrando-me no meu estado habitual, dizia em meu íntimo: Senhor, faze com que eu seja toda tua, que esteja sempre, sempre contigo, e que jamais me separe de ti. Mas enquanto eu estiver contigo, não permitas que eu seja um aguilhão que te amargure, que te cause incômodo, que te desgoste, mas um aguilhão que permaneça em ti para sustentar-te quando estiveres cansado e oprimido, que te console quando estiveres aflito e que te dê alívio quando estiveres incomodado pelas outras criaturas. E enquanto dizia isso, o bendito Jesus me disse: minha filha, quem está em contínuo ato de amar-me está sempre comigo e nunca poderá ser um aguilhão que me cause incômodo, mas um aguilhão que me sustenta, me eleva, me suaviza. Porque o verdadeiro amor tem por si a propriedade de tornar contente a pessoa amada. Além disso, quem sempre ama nunca poderá desgostar-me, uma vez que o amor absorve toda a pessoa. No máximo, serão pequenas coisas que a própria alma nem percebe que possam desgostar-me, e o próprio amor assume o compromisso de purificá-la, para que eu possa sempre encontrar nela as minhas delícias. Jesus se oculta de Luísa e nada lhe diz sobre as tragédias futuras, mas lhe pede coragem. 25 de janeiro de 1907. Passo dias amarguíssimos pelas privações quase contínuas do bendito Jesus. No máximo vejo do relance, como um relâmpago, e logo ele se oculta tão profundamente dentro de mim que nem sequer consigo discerni-lo, permanecendo sempre em silêncio. Então, depois de muito custo, quando finalmente vi-o tão amargurado e oprimido, que lhe disse: mas diz-me ao menos o que te faz tanto sofrer? E ele, a contragosto, apenas para me contentar, respondeu: ah, minha filha, tu não sabes o que deve acontecer. Se eu te dissesse, quebrarias a minha indignação, e eu não faria o que devo fazer. Eis porque faço silêncio. Por isso, acalma-te quanto ao modo como ajo contigo neste período. Tu, porém, coragem. Será demasiado amargo para ti, mas porta-te como uma atleta, como uma generosa, vivendo sempre morta na minha vontade, sem sequer chorar. Dizendo isso, ocultou-se ainda mais dentro de mim, deixando-me como petrificada, sem sequer poder chorar por sua privação. Agora, por obediência, escrevo que mesmo antes do mês de janeiro e até agora, não faço outra coisa senão encontrar-me fora de mim mesma. Talvez possa ser também um sonho, mas parece-me ver lugares desolados, cidades desertas, ruas inteiras, com as casas fechadas, sem ninguém caminhando nelas, pessoas mortas, e tamanha é a minha consternação ao ver essas coisas, que fico como que aturdida, a ponto de querer imitar meu bom Jesus, e permanecer também eu taciturna e silenciosa. O porquê disso não sei dizer, pois minha luz, Jesus, nada me revela. Escrevi apenas por obediência, Deo gratias. Quem não corresponde à graça vive de rapina. 20 de fevereiro de 1907.
Jesus continua a vir sempre em silêncio, de relance como um relâmpago, e passo meus dias na amargura, e como que atônita, todo o meu interior foi atingido, como por um raio, sem poder avançar nem retroceder. Eu mesma não sei dizer o que se passou dentro de mim. Creio que seja melhor calar-me do que falar. Então, esta manhã, assim que ele veio, disse-me: minha filha, quem não corresponde à minha graça, vive como aqueles pássaros que vivem de rapina. Assim, a alma não faz outra coisa senão viver de rapina. Rouba minha graça, vive sem me reconhecer e no final ofende-me. E como um relâmpago, desapareceu, deixando-me ainda mais atônita do que antes. É necessário que morra um para salvar a todos, e em todos os tempos são necessárias almas vítimas voluntárias, e somente por amor que substituam e poupem os outros. De março de 1907. Se agora Luísa está suspensa em seu sofrer, isso é um mau sinal. Continuando no meu estado habitual, ao ouvir que quase todo o povoado estava com a influenza e em outros lugares muitos estavam morrendo, comecei a rogar a Nosso Senhor que se dignasse poupar tantas vítimas, fazendo-me sofrer a mim para poupá-los, pois agora quase nada ou nada sofro, porque até isso ele me tirou. Enquanto dizia isso, ele me respondeu no íntimo: minha filha, quando se tratou de mim, foi dito que era necessário que morresse um para salvar todo o povo. Era uma verdade, mas na época não foi compreendida. Assim também, em todos os tempos é necessário que um sofra para poupar os outros. E se um, para ser aceito, deve oferecer-se voluntariamente e somente por amor a Deus e do próximo, sofrendo ele para que os demais sejam poupados. E o sofrimento desse um não pode ser comparado ao sofrimento de todos os outros juntos. Não há valor que o iguale. Pensas que o vazio deixado pelo teu sofrimento seja pouca coisa? E, no entanto, não está completamente vazio. Mas, se eu te suspendesse inteiramente, o que aconteceria com os povos? Ai, ai, as coisas não terminam aqui. Luísa intercede por sua mãe, já próxima da morte, oferecendo-lhe as horas da paixão. 13 de março de 1907. Tudo continua quase sempre o mesmo. E no máximo, Jesus se faz ver em silêncio. Então, nestes dias, quando ele apareceu, acariciava-me e beijava-me. E como minha mãe estava enferma, fazia-me compreender que a tomaria consigo. Eu lhe dizia: meu Senhor, tu a queres, e eu te a entrego antes que a tomes. Não quero esperar que a leves sem antes oferecer-te este dom. Mas quero de ti a recompensa desse presente que te dou, que a leves diretamente ao paraíso, sem que toque o purgatório, ainda que para isso eu mesma tenha que sofrer o purgatório que caberia a ela. E o bendito Jesus me disse: minha filha, deixa-me agir. Voltando a suplicar, insisti: mas, meu doce amor, quem teria coragem de ver minha mãe sofrer no purgatório? Ela que tanto sofreu, que tanto chorou por minha causa. É o peso da gratidão que me impele, que me instiga e me obriga. Por todas as outras coisas, faze o que quiseres, mas nisso não cedo.
hás de contentar-me e fazer o que desejo. E ele: mas, minha dileta, não sejas demasiadamente importuna, és mesmo incansável, e ao seres assim, obriga-me a contentar-te. Mas não me dava uma resposta definitiva. Então voltava a insistir, chorava como uma criança, e rezando e tornando a rezar, e oferecendo minuto a minuto, hora por hora, tudo o que ele sofreu em sua paixão, aplacando a alma de minha mãe, para que ficasse purificada, santificada e embelezada, e assim alcançar o meu intento. E ele, enxugando minhas lágrimas, disse-me: mas, minha querida dileta, não chores. Sabes que te amo. Como poderia eu não te contentar? Vê, com essa oferta contínua da minha paixão, sem deixar escapar nada do que sofri, em benefício de tua mãe. Sua alma está submersa no mar imenso, e esse mar a purifica, a embeleza, a enriquece, a inunda de luz. E para te assegurar que te contentarei, quando tua mãe morrer, tu serás surpreendida por um fogo que te fará sentir como se estivesse a arder. Fiquei contente, mas não segura, porque ele ainda não me dizia claramente que a levaria diretamente ao paraíso. A mãe de Luísa morreu na festa de São José, e graças a ela não passou pelo purgatório, foi levada ao paraíso da Santíssima Humanidade de Nosso Senhor, aguardando poder entrar no da divindade. Diferença entre a união de vontade que os bem-aventurados têm com Jesus no céu e daqueles que vivem seu querer na terra. Quando é o demônio que fala das virtudes e quando é o Senhor. 25 dias após a morte da mãe, morreu também seu pai. Alívio que as almas do purgatório encontram nas igrejas pelas orações, missas e pela presença de Jesus no sacrário. A cruz é um fruto espinhoso, mas dentro dela está a eterna beatitude. 9 de maio de 1907. Já faz alguns meses que não escrevo, e com grande repugnância, e apenas por obediência. Volto agora a escrever. Oh, que peso sinto apenas ao pensar que posso dizer ao meu amado Jesus: vê como te amo ainda mais? E como cresce o meu amor, pois só por teu amor submeto-me a este sacrifício. E por mais duro que seja, posso dizer que te amo ainda mais. E ao pensar que posso dizer ao meu Jesus que o amo mais, sinto a força para cumprir o sacrifício de obedecer. Assim, não recordando tudo distintamente, direi tudo junto de forma confusa sobre o passado, começando de onde parei, quando estava rezando para que minha mãe fosse levada ao paraíso, sem passar pelo purgatório. Assim, no dia 19 de março, sagrado a São José, pela manhã, estando eu no meu estado habitual, minha mãe passou desta vida para o ambiente da eternidade. E o bendito Jesus, mostrando-me enquanto a levava consigo, disse-me: minha filha, o Criador leva consigo a criatura. E nesse momento sentia-me tomada por dentro e por fora por um fogo tão vivo que me queimava as entranhas, o estômago e todo o corpo. E se eu tomava algo, aquilo se convertia em fogo, de modo que era obrigada a expeli-lo. Assim que o engolia, esse fogo consumia-me e ao mesmo tempo me mantinha viva. Oh, como compreendia o fogo devorador do purgatório,
que enquanto consome dá vida. O fogo ali faz ofício de alimento, de água, de morte e de vida. Entretanto, neste estado, eu era feliz. Mas como só via que Jesus a havia levado, sem mostrar-me para onde a havia levado, minha felicidade não era completa. E das minhas próprias dores tirava a preocupação sobre quais seriam os sofrimentos de minha mãe, caso estivesse no purgatório. Vendo o bendito Jesus que nestes dias não me deixara jamais, chorava e lhe dizia: meu doce amor, diz-me onde a levastes. Estou contente que a tenhas tirado de nós, contanto que a tenhas contigo. Mas se não as tem contigo, isso não o tolero. E chorei tanto até que me satisfaças. E ele parecia alegrar-se com meu pranto. Abraçava-me, sustentava-me, enxugava minhas lágrimas e dizia: minha filha, não temas, acalma-te, e quando te acalmares, eu a mostrarei a ti, e ficarás muito contente. Além disso, esse fogo que sentes te seja como garantia de que já te atendi. Mas eu continuava a chorar, especialmente quando o via, porque sentia dentro de mim que ainda faltava algo para a bem-aventurança de minha mãe. Tanto que aqueles que estavam ao meu redor e vieram por conta da morte da minha mãe, vendo-me chorar tanto, pensavam que eu chorava por sua morte e quase se escandalizavam, julgando-me desviada do divino querer, quando, na realidade, eu nunca antes havia nadado tanto neste ambiente do divino querer. Mas não me atenho a nenhum tribunal humano, dado que é falso, mas apenas ao tribunal divino, porque é cheio de verdade. Se o bom Jesus não me condenava, antes compadecia-se de mim e para sustentar-me vinha ainda mais frequentemente, quase como se me desse motivo para chorar. Porquanto, se não viesse, com quem eu poderia chorar para alcançar o que desejava? Então aqueles que me julgavam estavam errados, já que consideravam apenas o exterior. Dias depois, vindo o bom Jesus, disse-me: minha filha, consola-te, pois quero dizer-te e mostrar-te onde está tua mãe. Como antes e depois de sua partida, tu oferecestes continuamente tudo o que eu mereci. Fiz e sofri durante minha vida em favor dela. Agora ela participa de tudo o que fiz e goza da minha humanidade, sendo-lhe escondida apenas a divindade, que em breve também lhe será revelada. E esse fogo que sentes e tuas orações serviram para isentá-la de qualquer pena sensível, que a todos cabe sofrer, porque minha justiça, tomando de ti a satisfação, não poderia tomá-la de ambas. Enquanto dizia isso, parecia-me ver minha mãe dentro de uma imensidão sem limites, e nela havia tantos gozos e alegrias quanto foram as palavras, pensamentos, suspiros, obras, sofrimentos e palpitações que continha a Santíssima Humanidade de Jesus Cristo. Compreendi que esse é um segundo paraíso para os bem-aventurados e que todos, para entrarem no paraíso da divindade, devem primeiro passar pelo paraíso da humanidade de Cristo. Portanto, para minha mãe, havia sido um privilégio singularíssimo, reservado a pouquíssimos, não ter passado por outro purgatório, mas compreendi que, embora não estivesse em tormentos, mas sim em alegrias, sua felicidade não era perfeita, mas apenas parcial. Seja sempre bendito, Senhor. Continuei a sofrer por 12 dias, tanto que cheguei às portas da morte.
E tendo-se interposto a obediência, para impedir que o fio da minha vida se rompesse, voltei ao meu estado natural. Eu não sei. Parece que essa obediência tem uma arte mágica sobre mim e que em breve o Senhor a fará perder seu privilégio para me levar consigo. Sentia-me insatisfeita porque a obediência interpôs-se e não me permitiu passar no céu. E o bom Jesus me disse: minha filha, os bem-aventurados no céu dão-me grande glória pela perfeita união de sua vontade com a minha, tanto que sua vida é um reflexo do meu querer. Há tanta harmonia entre mim e eles, que seu respirar, seus movimentos, suas alegrias e tudo que constitui sua beatitude são efeitos do meu querer. Mas te digo que se uma alma ainda viandante vive unida ao meu querer, de modo que jamais se afaste dele, sua vida é de céu, e eu recebo dela a mesma glória, e mais ainda encontro maior satisfação e complacência, pois aquilo que os bem-aventurados fazem no céu, fazem sem sacrifício, em gozo, enquanto aquilo que as almas viaduras fazem-no com sacrifício e sofrimento. E onde há sacrifício, eu encontro maior satisfação e alegria, e os próprios bem-aventurados, vivendo no meu querer, juntamente com a alma viandante que vive na minha vontade, formam uma só vida e participam do contentamento que encontro na alma viandante. Minha filha, o demônio também sabe falar de virtudes, mas, enquanto fala delas, lança no íntimo a repugnância e o ódio pela própria virtude. Assim, a pobre alma se encontra em contradição e sem forças para praticar o bem. Mas, quando sou eu quem falo, sendo eu a própria verdade, minha palavra está cheia de vida, não é estéril, mas fecunda. Enquanto falo, infundo amor pela virtude e produzo a mesma virtude na alma, porque a verdade é força, é luz, é sustento e torna-se uma segunda natureza para a alma que se deixa guiar pela verdade. Pouco depois, cerca de 10 dias após a morte de minha mãe, meu pai adoeceu gravemente e o Senhor me fazia compreender que também ele morreria. Então ofereci-o antecipadamente ao Senhor e repeti as mesmas súplicas que havia feito por minha mãe, ou seja, que não deixasse tocar no purgatório. Mas desta vez o Senhor mostrava-se mais resistente e não me dava ouvidos. Eu temia muito, não por sua salvação, uma vez que o bom Jesus me havia feito uma solene promessa, cerca de 15 anos antes, de que nenhum dos meus e dos que me pertenciam se perderia, mas temia fortemente que ele tivesse que passar pelo purgatório. Eu rezava continuamente, mas o bom Jesus vinha com muito custo. Somente no dia em que meu pai morreu, após cerca de 15 dias de doença, o bendito Jesus apareceu-me cheio de benignidade, vestido de branco como se estivesse em festa, e disse-me: hoje espero teu pai, e por amor a ti far-me-ei encontrar, não como um juiz, mas como um pai bondoso. Acolhei entre meus braços. Eu insisti novamente para que ele não passasse pelo purgatório, mas ele não me deu ouvidos e desapareceu. Após a morte de meu pai, não me sobreveio qualquer novo sofrimento, como ocorreu com minha mãe, e por isso compreendi que ele havia ido ao purgatório. Eu rezava e tornava a rezar, mas Jesus parecia apenas de relance, sem me dar tempo. Além disso, não conseguia nem sequer chorar,
pois não tinha com quem chorar. E aquele que era único a poder ouvir minhas lágrimas, fugiu de mim. Adoráveis juízes de Deus em seus modos. Então, depois de 2 dias de dor interior, enquanto via o bendito Jesus e perguntava por meu pai, ouvi, atrás de suas costas, um choro angustiado, como se meu pai soluçasse e pedisse ajuda, e então desapareceram. Eu fiquei dilacerada na alma e continuei rezando. Finalmente, depois de 6 dias, encontrando-me no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, onde havia muitas almas do purgatório. Então roguei a Nosso Senhor que ao menos permitisse que meu pai fizesse ali o seu purgatório, porque compreendi que essas almas, quando estão dentro das igrejas, recebem contínuo alívio pelas orações e pelas missas que são celebradas, e muito mais pela presença real de Jesus sacramentado. Parecia ser para elas um refrigério incessante. Nesse momento, vi meu pai, de aspecto venerável, e Nosso Senhor colocou-o próximo ao tabernáculo. Com isso, senti-me menos dilacerada no meu interior. Lembro-me confusamente de que certo dia, vindo o bom Jesus, fazia-me compreender a preciosa riqueza do sofrer. E eu lhe pedia que fizesse todos compreenderem o valor do sofrimento. E ele me disse: minha filha, a cruz é um fruto espinhoso, que por fora é incômodo e pungente, mas, uma vez retirados os espinhos e a casca, descobre-se um fruto precioso e saboroso. E apenas quem tem a paciência de suportar os incômodos dos espinhos pode chegar a descobrir o segredo de sua preciosidade e o sabor desse fruto. E somente aquele que chegou a descobrir esse segredo passa a olhar a cruz com amor e com avidez busca esse fruto, sem se importar com espinhos, enquanto todos os outros a olham com desprezo e o rejeitam. E eu lhe disse: mas, meu doce Senhor, qual é o segredo que está oculto no fruto da cruz? E ele respondeu: o segredo da eterna bem-aventurança, tendo em conta que no fruto da cruz estão contínuas inúmeras moedas que somente correm para entrar no céu. E a alma, com essas moedas, enriquece-se e torna-se eternamente bem-aventurada. O resto lembro-me confusamente e sinto-me desordenado em minha mente. Por isso passo adiante e coloco um ponto final. A oração eficaz, tanto para si quanto para os outros. 30 de maio de 1907. Encontrando-me no meu estado habitual, por um breve tempo vi o bendito Jesus e eu o rogava por mim e por outras pessoas. Mas fazia isso com alguma dificuldade, diferente do meu costume, como se não pudesse alcançar tanto quanto alcançaria se estivesse orando apenas por mim. Então o bom Jesus me disse: minha filha, a oração é um ponto único, e enquanto é um único ponto, pode alcançar todos os outros pontos ao mesmo tempo. Assim, tanto pode obter quando se ora por si mesma, quanto pode obter quando se ora pelos outros. Sua eficácia é a mesma. Livro do Céu, volume 7, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.